Fala, meu amigo, Boa noite, meu querido. tudo bom? Tudo ótimo. E você? Tudo jóia? Tá ouvindo direito? Tô ouvindo. O sinal tá um pouquinho chamuscado, mas é a distância também, né, que estamos. Deve ser. Como é que você tá? Tudo Ó, bom? tô ótimo, graças a Deus, e muito feliz aí. Tava falando pro pessoal que você me deu a honra aí de participar um pouquinho aí da sua seu preparo, né, vamos falar assim, para Uhum, o futuro aí, para ter saúde, longevidade. Então, mais isso. para frente a gente conta os projetos, o que a gente vai fazer, o que tem feito, né? Mas conta um pouquinho para o pessoal, para o meu público te conhecer. Fala um A pouquinho doutora de você, da Regina. sua formação, da onde você veio. Conta a história desde o comecinho aí pra gente. Pô, vai demorar então, em 50 anos, doutor. Não tem problema não, vamos lá. Enfim, Olha, gente, ele tem 50 anos de idade e compete com um moleque de 20, de igual para igual. Então, prestem atenção na história desse cara. eu vou buscar lá no. Você lembra do Belchior? Não sei se você lembra desse cantor, né? Um rapaz latino-americano que vive aqui no exterior, né? Mas enfim, meu nome é Alessandro Medeiros, quem não me conhece, eu tenho 50 anos, eu fui criado pelos meus avós no Brasil, né? No interior do Rio. Na década de 70, né, todo mundo brincava na rua, né, aquela atividade natural, né, eu até falei com você, né, que nós íamos para a rua pela manhã e só voltava à noite, então a gente já praticava até um jejum intermitente aí, né, um pouquinho, né. Eu não Verdade. lembro de voltar para casa para almoçar, não me recordo, não. Enfim, cresci lá e no esporte, o primeiro contato com o esporte foi a natação. Eu comecei a nadar por um clube, né? No clube da cidade, aprendi a nadar lá e, enfim, o esporte sempre esteve ao meu lado, né? Aí eu fiz educação física, estudei educação física, depois fui para a área de marketing, comecei a estudar marketing e comecei a administrar academias em Niterói, na cidade onde eu morava, e fiquei por vários anos trabalhando nessa área, né? E em 2000, não, final de 2000 eu conheci as corridas de aventura. Foi aonde que eu me tornei um atleta sério, vamos colocar assim, né? Eu comecei a competir seriamente nesse esporte. E quem não conhece, são várias modalidades juntas dentro de uma prova, né? Então você tem canoagem, tem corrida, tem mountain bike, remo, né? Caiaque, enfim, e um esporte de vários dias, né? Uma prática esportiva de vários dias, né? E participei de etapas de mundial no Brasil, 2 ou 3 vezes, se eu não me engano. Fiquei muito envolvido, né? Tinha patrocinadores, alguns patrocinadores, né? E foi uma época da minha vida muito intensa, né? Foram 10 anos, mas foram muito intensos, né? Aí, a partir daí, o esporte tomou conta seriamente da minha vida, né? E eu pratiquei, eu falei, vou me tornar um atleta sério, né? Então, a partir daí, eu comecei a fazer corridas de longas distâncias também, natação em mar aberto, aí foi juntando tudo. E eu sempre gostei de corridas longas, né, doutor Eurípides? Sempre gostei de provas bem extenuantes, de provas bem difíceis de serem feitas, né? E aí por volta do final da década de 2000, 2019, mais ou menos assim, 2010, eu estava mais desgostoso do Brasil, né? Eu estava muito desgostoso do Brasil, com as mazelas do nosso país, enfim. E resolvi vir para cá. E fui recebido aqui pela minha esposa e em pouco tempo, em 8 meses, se eu não me engano, ela já engravidou das minhas meninas, das gêmeas, né? E, enfim, aí como eu falei, foi a minha pior corrida de aventura. Um ano cuidando delas. Foi bem difícil, sem experiência nenhuma, sem a família por perto, né? Mas foi gratificante que elas nasceram prematuras, mas estão com saúde até hoje. Hoje tem 12 anos de idade, né? E numa passagem, eu comecei a trabalhar muito aqui, doutor Eurípides, aqui na batida americana, né, de trabalho, casa, não me deu espaço para o esporte, né? Até que um dia, um acontecimento no meu trabalho, chegou uma tempestade de neve e eu tive que sair correndo, literalmente, do trabalho até em casa. Se eu não me engano, foram 26 quilômetros. Eu fui
meio que debaixo de uma tempestade de neve, né? E no final desse episódio eu falei assim, não, eu tenho que voltar para o esporte, eu tenho que voltar, eu tenho que conciliar o esporte com a minha vida normal. E a partir daí, desde há 12 anos atrás que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu tento conciliar o esporte, o trabalho, né? A família, enfim. Não é fácil, mas é muito gratificante. É mais ou menos isso. Essa tempestade aí acendeu a chama novamente, né? Da Isso. resiliência, do te colocar em prova. Acho que você tem essa gana, né? Essa vontade, é ou não é? Então, na nossa época chamava dos caras casca grossa, né? Agora chamam com nome bonito, resiliência, né? Antigamente era Isso. aqueles cara que tinha pela frente, eles enfrentavam, né? E sem dúvida nenhuma esse episódio aí me voltou às origens, né? Vamos colocar assim, né? Porque eu não conhecia a Tempestade de Neve, foi a minha primeira vez e foi, por um lado, muito aterrorizante, porque eu era um desconhecido, né? E quando eu finalizei, eu falei assim, não, tem que voltar, e foi isso que aconteceu. Pronto. Hoje eu estava olhando, né? Você com as Aham. suas filhas surfando, É, essa qualidade de vida aí não tem preço, né? E as isso. meninas parece que estão indo para o esporte também. Então, nós somos exemplos, né? Eles estão de olho na gente o tempo todo, né? É legal você ter falado nisso, doutor Elips. Lá em Jersey, eu morava no norte, né? Eu morava lá em cima, em New Jersey, e praticamente é muito frio lá, né, cara? Fica 4, 5 meses com muito frio. E minhas filhas não tinham experiência outdoor, né? Era muito raro a gente sair e era uma vida muito sacrificante. E quando eu vim tirar férias aqui na Flórida, eu resolvi, quando eu estava voltando das férias, eu resolvi com a minha mulher que nós íamos voltar, arrumar as coisas. E menos de um mês, se eu não me engano, a gente já estava aqui de volta. E a gente fez uma excelente escolha, porque a qualidade de vida aqui na cidade onde eu moro em Deerfield Beach, na Flórida, a cidade proporciona momentos incríveis. Essa aula de surf aí é de graça, então elas estão experimentando surf agora e fazem jiu-jitsu. Eu sempre tento introduzi-las ao esporte, sim, porque um dia, se elas quiserem praticar como um estilo de vida, eu vou estar sempre apoiando. Maravilha. E você trabalha na FedEx? Isso, eu tenho um trabalho normal, eu sou um drive E profissional drive, né? Pela Uhum. FedEx, eles deixaram você mudar de cidade, teve Não, maleável isso, como é que lá em foi? Jersey, não, lá em Jersey, em New Jersey, eu larguei meu trabalho. Era um trabalho de entrega de, vamos colocar assim, de seguros também. Era delivery, mas só que não era caixas, né? Eram só documentos, né? Eu dirigi um carro normal e eu larguei o trabalho. Eu e minha esposa é professora, ela largou a escola dela, eu larguei o meu trabalho. E nós viemos para cá, na verdade, sem trabalho também. Sem trabalho, na pura aventura mesmo, e alugamos um apartamento. E quando nós chegamos na sexta-feira, se eu não me engano, na quarta-feira eu já comecei a trabalhar, né? Então, o drive, profissional drive, eu fazia em Jersey, mas aqui só na FedEx, só aqui na Flórida. Pronto. Você tem esse espírito aventureiro, né? Você se joga. Então isso aí Sim, cara. facilita. Vamos, deixa a vida, ver o que a vida tem para mim, que Isso. vibrando coisas boas para o universo, com certeza vai devolver coisas boas, né? É uma coincidência interessante. Acho que eu nunca falei isso com você. O seu final de live sempre fala Carpe Diem, né? E o nome da minha equipe de corrida de aventura em 2000 era Carpe Diem, por esse conceito, né? Que a gente, quando eu li isso, né? Quando eu vi essa filosofia, né? Eu falei assim, caramba, e isso me tocou muito. Principalmente aquele filme do Robin Williams também, da Sociedade do Poetas Mortos, naquele momento que ele leva os alunos para o salão de troféus e fotos antigas e fala para os rapazes para terem uma vida incrível, né? De Carpe Diem. Aquilo ali, tem até no meu feed no Instagram, eu peguei esse pedaço do filme para é por aí mesmo, é por aí que desde lá eu falo assim, não, vamos viver a vida, que a gente não veio aqui para sofrer, não, a gente veio para ter aventuras. Maravilha.
Me conta um pouquinho como é que é sua rotina de treinos, né, durante um dia Uhum. normal. E no trabalho, parece que você também corre muito no trabalho, né? Você chegou a contar quantos passos, quantos quilômetros no trabalho? Como é que é isso? Isso. Eu sou um cara que eu gosto muito de me monitorar há muitos anos, né? Desde lá do início também. Meu tio veio para cá e trouxe um frequencímetro cardíaco. Isso, na época, no Brasil não existia praticamente, né? Então, eu já tinha lá o frequencímetro polar, né? E sempre monitorando minha frequência cardíaca na atividade física, enfim. E aqui não, e até hoje eu sempre gosto de me monitorar. Eu falo, agora a gente chama de biohacking, né? Então eu possuo o anel aqui, eu possuo o relógio. E no meu trabalho eu monitoro a minha frequência cardíaca, minha temperatura, quantos passos eu dou durante o dia inteiro. E sem dúvida nenhuma, eu percorro por volta de 28 a 30 quilômetros no trabalho só no trabalho, é muita coisa. E a minha rotina de treinos, eu acordo por volta de 3, depende da época. Agora eu vou começar a acordar por volta de 3:30 da manhã, aí treino pela manhã, volto para casa, me alimento e vou para o trabalho. E 3 dias na semana, doutor Eurípides, eu volto para casa e treino outra vez. Eu tenho 2 sessões de treino durante 3 dias na semana. E nos finais de semana a gente chama dos longos, né? Onde eu percorro longas distâncias de bicicleta ou correndo, né? Basicamente, assim, o modelo de treinamento é esse, né? E já está há muito anos já, bastantes anos. Isso é uma coisa que fizemos uma reunião, né, com o Marcelo Com o Sadi, que é Marcelo, doutor um dos Marcelo. Tá. maiores geneticistas do Brasil, Uhum, e ele doou aí, né, um teste genético para você, uhum. justamente para tentar entender, né, vamos falar a verdade, um senhor de 50 anos que nunca teve uma lesão treinando pesado desse jeito, né? Então, Isso. tem que ter algum fator aí de polimorfismo genético associado, porque não é para todo mundo, né, Alessandro? Eu acredito nisso também, doutor Euripides. Eu acredito que eu devo ter algum lastro aí, não sei, ancestral, não sei como é que é, porque é muitos anos, né? É muitos anos, são mais de 2 décadas aí, e eu só parei durante esse ano que eu falei que eu cuidei das minhas filhas por uma opção nossa, né? Que a minha esposa tinha um trabalho melhor e eu não tinha um trabalho que não me remunerava bem. Eu falei, não, eu fico com as minhas filhas. Então foi quase exatamente um ano de intervalo aí dentro dessas 2 décadas e meia aí, vamos colocar. E só provas longas, né, extenuantes, que machucam, né? E como você falou, não tive lesão praticamente nem. E dar uma estudada mesmo do que está acontecendo. Acho que deu uma travadinha aqui, deixa eu... Deu um delay aí. Tá melhor? Isso, a imagem ainda tá travando um pouquinho, mas a sua voz está chegando, tá? Interessante. Então, acho que o teste que nós vamos fazer com o Dr. Marcelo, né, vai nos mostrar aí dar um sinal, né, pelo menos de algum polimorfismo, como você falou, né? Pode ser que tenha alguma coisa legal aí para a gente dar uma olhada. Isso. Para o pessoal entender, né, vai ter um evento aqui, foi adiado algumas vezes, mas agora acho que vai, né? Vamos Isso, convidar o está pessoal, confirmado. conta pra gente aí que evento que é, para o pessoal que quiser ir lá Ah, prestigiar. isso, eu me dedico agora praticamente ao Ultraman, é uma prova de triatlon, né? De longa distância. Então a gente percorre 10 quilômetros nadando, 421 de bicicleta e 2 maratonas para finalizar essa competição. E vai acontecer em outubro, já foi confirmado, no sábado passado foi confirmada a prova, dia 15, 16 e 17 de outubro, aí no litoral da Costa Verde, entre Ubatuba e Paraty, né?
Aí quem quiser acompanhar vai ter cobertura online, enfim, e nós vamos estar fazendo essa prova na estratégia, na dieta carnívora, onde eu me encontro, indo para quase 2 anos aí. E vamos fazer vários experimentos também dentro dessa prova para ver a segurança e a praticidade da carnívora mesmo em competições de elite, né? Vamos colocar assim, de alto nível, né? Essa é a Isso. E ideia. uma das coisas legais, nós vamos tentar fazer, eu acho que vai dar certo, é demonstrar como é que é a microbiota de um atleta antes e após Uhum. esse exercício extenuante, né? Uhum. Mostrar para comparar aí com nós réis mortais, né? O que tem de diferente aí, acho que vai ser interessante também, né? Sem dúvida. A gente, junto com você, com a doutora Janaína, a doutora Maíra Soleani também, que está no grupo, né? A nutricionista Letícia Moreira, a gente está juntando um material que eu acredito que não exista no mundo, um material de um atleta que só consome proteínas e gorduras, com todos os dados que a gente vai poder levantar, não existe. Não vejo, sempre procuro, pergunto aos médicos daqui, o Dr. Sean Baker, principalmente o Sean Baker e o Paul Saladino, que são as estrelas aí da dieta carnívora no mundo, eles falam que não existe, nunca ouvi falar, num levantamento tão grande de informações que a gente vai ter até o final aí do Ultraman Brasil. Eu acho que vai ser interessante a gente publicar isso daí depois, se Deus Com quiser. certeza, com certeza. Então pronto, você acabou de dizer que já está há 2 anos na carnívora. Uhum, E quando você escuta por aí, isso é dieta da moda, o que que você uhum. pensa a respeito disso? A nossa amiga Jade Soller falou uma coisa muito interessante. Ela não é dieta da moda, ela é só a mais antiga, né? Porque o último estudo aí que você provavelmente deve ter lido, né? Nós somos carnívoros há milhões e milhões de anos, né? Enfim, a gente só está retomando a forma de se alimentar ancestral que nós tínhamos, né? Então você tenta explicar isso às pessoas, mas as pessoas estão naquele mundo Matrix, né, doutor Eurípides, né? Que o pão com margarina de manhã virou parte, o sucrilhos virou parte da vida da pessoa, que ela não consegue enxergar o outro lado, né? Enfim, a gente vai tentar colocar isso em terra, né? Também, né? Vamos tentar abrir os olhos das pessoas, que muita gente é, enxerga, mas não vê, né? Vamos colocar assim, né? Enxerga que tem alguma coisa errada, a gente não cresceu comendo a cada 3 horas, a gente não evoluiu se alimentando basicamente de carboidratos, né? Tanto que chegou um profissional aí no meu Instagram debatendo, falando que o carboidrato é um macronutriente essencial. Eu falei, cara, não é. Você não precisa do carboidrato para você viver com saúde, né? Mas o cara batendo, falando, não, por isso aí. E falando isso no esporte, né, doutor Eurípides, é mais, vamos colocar assim, escandaloso possível no pensamento deles, né? Que você não consuma nenhum tipo de carboidrato fazendo uma atividade física. Pode ser intensa, longa, curta duração, enfim. Desamera, para mim, eu me encontrei na carnívora e todos os meus. Qualquer tipo de treino que eu faço é totalmente zero carboidrato, né? E, e Hum, o que você vê na rotina aí com outros atletas, você está lá em atividade, você vê aquele cara que é chocolate, tem que toda hora preocupar em o que, que vai pôr na boca, aqueles pool de Jazz. glucose que Uhum, eles uhum. bebem, aqueles gelzinhos lá. O que, que você pensa disso? Alguns atletas, quando eu saio da natação, ele está entrando numa turma de triatlon para nadar. E na borda da piscina parece até uma loja de suplementos, né? A quantidade de géis, de garrafinhas, enfim, eles não conseguem, né? E quando eu estou saindo, alguns já chegam um pouco mais cedo e me vêm nadando. Fala, cara, nem água você traz? Eu falei, não trago. Eu nado 1, 2 horas aí sem nenhum tipo de suplementação e eles ficam assim meio que assustados. E eu não falo que eu sou carnívoro porque
eu evito, sabe? Daqui a pouco eles vão ficar aí. Eu não tenho tempo, eu tenho que sair da água e ir para o trabalho, sabe? Eu não tenho tempo de ir. Mas é ridículo. Dentro da academia e tal, você vê absurdos, né? As pessoas vão iniciar uma atividade física e estão ingerindo lá o shake deles, mexendo na. Tomando o açúcar, né? O açúcar, vamos lá, travestido de suplemento, né? Mas é um E, absurdo. e você vê muito também, o termo de vocês, não sei se é esse termo, você me corrige se não for, o pessoal quebrar, o pessoal Uhum. chegou a estafa máxima ali, glicogênio acabou, e esse pessoal que é movido e que não fez a cetoadaptação, vamos falar assim, Uhum. não tem acesso a esse tanto de energia que a gente tem dentro do nosso organismo, eles quebram na prova. Você vê muito isso? Muito, é, muito. É porque, como você falou, nós temos um limite, né, de capacidade de armazenar o glicogênio hepático e muscular, né, e chega uma hora que ele acaba, mesmo você ingerindo esse tipo de suplementos, né, principalmente o açúcar, né, ele chega uma hora que você não consegue mais processá-lo, né, e isso é muito comum dentro de uma prova, você vê. E dentro de treinos também, né? Quando eu saio aqui para pedalar, no final de semana passado eu pedalei 130, e você vê aqui nas 7-Elevens da vida, né? Esses postos de gasolina, eles tudo parados, se alimentando, né? Para tentar continuar o treino, né? Aí você passa por vários grupos de ciclistas e eles se alimentando, né? Durante o percurso, né? E eu levo só água e sal praticamente. E a gente percorre aí 5, 6 horas de pedal com a energia se mantendo, ela não tem os sobe e desce, né? Quando eu consumia muito carboidrato antigamente, era muito brusca, né? De tonteira, enfim, problemas gastrointestinais, que você sabe muito bem, diarreia, né? É terrível. E a prática aqui continua, é bem comum isso, bem comum. Pronto. Você falou um tema interessante aí, questão de suplementação. Você não suplementa nada, é Uhum. zero suplementos, nem magnésio, o que que você me conta aí? Não, de acordo com os exames que a gente, rotineiros que a gente faz, desde o início lá, a doutora Janaína, ela tô com magnésio, sem dúvida nenhuma. O magnésio faz parte da minha nutrição. Ácido fólico, vitamina D e K, coenzima Q10 e acho que eu estou esquecendo mais um. Basicamente são esses. Eu acho que eu estou esquecendo um, mas eu não estou lembrando agora. É só praticamente esse. Durante o treino, durante prova, a gente costuma usar os corpos cetônicos exógenos, né? Que tem aqui nos Estados Unidos, tem bastante marca, né? E é bastante viável. Não sei se aí no Brasil acho que não tem, né? Mas aqui está muito mais barato hoje em dia. E eu consumia mais pelos testes que eu estou vendo aqui, das minhas experiências, não está sendo assim, não tô tendo muito sucesso. É melhor eu teria um MCT que me aumenta mais os corpos cetônicos do que eu tomar um corpo cetônico exógeno. Já fiz as medições aqui com o aparelho e fica praticamente. E o MCT é muito mais barato, né? Pronto. Ele tem digestibilidade praticamente, ele passa a barreira ali, vai Isso, para vai a direto, né? corrente sanguínea com a rapidez muito grande. Então, não tem por que ir no outro componente, né? Então, MTC realmente supre aí o que é necessário. E Uhum. nesse dia a dia aí, nessa correria, você falou que na hora lá, às vezes o cara fica curioso, né? Por que você não tá com aquela Uhum. sacolinha ali para ir comendo? Tem gente que come chocolate, tem gente que come. Sim. Já ouvi de tudo aí em podcast sobre isso, né? Uhum. E você com nada. Então, lá naquele momento você não tem como falar algumas coisas, mas você deve ouvir muitos mitos aí da carnívora, né? Quebra alguns aí para nós. O primeiro que eu recebo bastante que ela é cara, né?
ela é muito cara, mas eu queria que todos entendessem o seguinte: quando você está numa estratégia. Eu sou uma pessoa diferente, não se podem comparar comigo, né? De vez em quando eu faço uma live ou converso com alguém, eu falo assim: eu não estou querendo me gabar, querendo falar, eu sou bambambam, nada não. Eu só estou explicando que o que eu faço é muito extremo. Então, eu me alimento a cada três vezes durante o dia na carnívora. Mas uma pessoa comum que pratica uma atividade física leve ou vai para a academia três vezes na semana, ela não precisa se alimentar na carnívora 3 vezes por dia, porque ela é muito saciável, ela tem a disponibilidade biológica muito maior, né? Ela tem a densidade nutricional muito maior. Então, todas as pessoas que me acompanham aqui, que eu converso, a maioria delas que não fazem esportes extremos, elas têm uma alimentação ao dia. Então, se você colocar isso no papel, a carnívora é muito mais barata do que você ficar comendo a cada 3 horas, né? Esse é o maior mito, né? E o segundo mito é que eu vou morrer porque o meu colesterol vai estar muito alto. E aí você tem que explicar um pouco melhor, dizendo que depende das partículas de colesterol que você vai ter, né? E muita gente não conhece, né, doutor Eurípides? Muita gente acha que o colesterol total é o que manda em tudo, né? Seria legal a gente falar sobre isso, né? Quais são as partículas e esses exames, muita gente desconhece, né? Muita gente desconhece esse tipo de exame, né? O que o pessoal tem que entender é que você está usando mais os lipídios que está dentro de você. Então, com certeza, eles vão estar mais altos na corrente sanguínea, né? Isso. Então, para um padrão de normalidade, entre aspas, porque aquele valor de normalidade dos exames é uma média de uma população, pega doente, isso. pega normal. Então, para aquilo ali, o seu está fora da curva, que é uma curva de Gauss, né? Então eu tenho que pôr no contexto da pessoa, a pessoa é cetoadaptada, não é? Então, com certeza vai vir alterado. E eu tenho alguns pacientes, né, cetoadaptados, até estava conversando com o seu Paulo, que ele tem um programa aí de velejar para menores carentes, né? Ele é aposentado, ele, no Lago Paranoá ele faz esse trabalho, ele está reformando o barco dele, e ele está com 60 e poucos anos e assim, faz atividade física e está descobrindo uma vitalidade nova com a questão do jejum, com a questão da cetoadaptação. Eu fiz exame de LDL oxidado, ele fez o índice de cálcio coronariano. Então, assim, cálcio, né? A gente fez todo um levantamento para mostrar para ele que aquele nível, para ele, não tem problema. E que o corpo dele agora é adaptado àquele nível. Então, o pessoal tem que parar com isso de querer olhar exame e a referência do exame para ver se está dentro. Igual eu passei, né? Passei na prova, né? Passei com média, então estou bem. E a pessoa está lá obesa, está lá inflamada. E não é bem assim, né, Alessandro? Perfeito. Uma outra característica também são os corpos cetônicos, né? Que se mostram, para mim, muitos acham assim, pô, você tem os corpos cetônicos altíssimos, né? Beirando lá os 3 ou 4. Não, pelo contrário. Tem dia que eu não estou nem em cetose. Aí qual a explicação que, pelos meus estudos, mostraram? Porque eu uso os corpos cetônicos como fonte de energia, eles não vão ficar dando bobeira nas correntes sanguíneas, basicamente, né? Ele é uma forma de combustível, principalmente cerebral, enfim, muscular, né? Cardíaco também, como a gente já sabe, né? Os nossos músculos, nosso coração, ele adora corpos cetônicos. Enfim, então, se você fizer uma medição minha e uma pessoa que só vai na academia e fica sentada o dia inteiro, ela vai ter uns corpos cetônicos muito maiores do que o meu, né? Mas eu sempre explico, você não meça corpos cetônicos. É interessante você estar em cetose, né? Você estando em cetose, seu corpo já está tendo vários benefícios fisiológicos, né? Principalmente. Maravilha. Por aí. Isso mesmo. E você teve, não sei se, né, a gente falar isso, teve problema recentemente, mas uma questão de hidratação, porque o clima estava muito quente. Acendeu um alertazinho para você só com essa questão de hidratação, né? Porque
já é um esporte que consome muito líquido ali, que te desidrata só per si. Imagina no ambiente, como é que foi lá? Foi Foi aqui na Flórida. na Flórida, tudo. Na Minha Key irmã mora West. aí. Minha irmã mora em Sério? Gainesville. Minha irmã mais Gainesville. velha mora em Gainesville. Eu nunca ouvi falar dessa É cidade. onde tem os Gators do Então deve futebol ser. universitário. Onde surgiu o Gatorade? Foi daí Também. foi daí o médico de lá que. Por isso que saiu o nome Gatorade. Eu li sobre essa história. Ah, ela mora lá, legal, que bacana. Tem que Aí vir você, aqui visitar a gente, pô. pronto. Não, com certeza. Quando eu for, eu vou te avisar pra gente Sem dúvida, encontrar aí. Mas já sem vamos dúvida. encontrar em Ubatuba, né? Que vai ser Isso, muito vai ser top lá. ótimo. Vai ser ótimo lá. E Então, a questão da hidratação, doutor Eurípides, quando a gente entra na estratégia low carb, né, principalmente na carnívora, os relatos que eu ouço e percebi isso na minha prática, você tem uma maior perda de sais minerais, né? Enfim, a gente perde muito mais, principalmente como você falou, no esporte, a pessoa comum ela já perde, imagina fazendo um esporte onde eu moro, né? Onde é um lugar extremamente quente e úmido, né? Então eu tomei o cuidado antes de fazer, quando eu entrei na carnívora, eu fiz o primeiro desafio, que foram correr 10 meias maratonas em 10 dias seguidos. Eu peguei aqui vende um kit de exame de suor, que você coloca na sua pele e envia para o laboratório, e eles te retornam com todas as suas análises de perda de sais minerais. E o retorno dessa carta, eu tenho guardado até hoje, eles falaram que eu e mais um atleta só, durante a história toda do laboratório, tivemos uma extrema perda de sódio. E outros sais minerais, é óbvio, né? Mas falando para mim me alertar com o sódio. Aí o que eu fiz? Aí eu elaborei aqui minha estratégia de hidratação, né? Então, até hoje a gente não teve nenhum tipo de. A gente, é óbvio, passa momentos difíceis, mas se você reidratar outra vez, você retorna a sua performance, né? Então, o meu dia a dia aqui é hidratando e consumindo os sais minerais que a gente, principalmente na carnívora, a gente precisa bastante. Com mais pronto. cuidado. Então não é só água, né? Água com Não. sal, né? O dia Isso, inteiro. isso. Água com sal praticamente o dia inteiro, isso. Isso. Ótimo, ótimo. E a questão do jejum, você se adaptou Jejum. bem? Uhum. E o uso ou não do caldo de osso? O que você usa para preparar esse caldo de osso? Como é que é isso? O legal você ter falado do jejum, doutor Eurípides. Então, lá no início, nós estávamos com jejum intermitente de 16 horas, né? Quando o volume de treinamento foi subindo em intensidade, a gente percebeu, pelo meu autoconhecimento mesmo durante muitos anos no esporte e pelos gaps que a gente tem aqui, como eu falei, o relógio, e hoje em dia eu uso outro aparelho aqui também, a gente estava tendo um gasto calórico de 6.000 calorias. Eu já estou próximo disso agora outra vez. Quem me acompanha aí pode ver nos meus stories. Eu estou chegando a quase 6.000 calorias outra vez, porque agora a gente está voltando a um novo ciclo de treinamento bem puxado, bem em volume, enfim. Mas aí surgiu a necessidade da gente cortar o jejum de 16 horas. Então, a gente sai para treinar de manhã, no estado não alimentado, simplesmente, e retorna para casa e se alimenta. Porque como a gente sabe, você não consegue ingerir 6.000 calorias numa carnívora, né, doutor Eurípides? É muito difícil, né? Você consumir isso em ovo, mesmo você colocando ovos, vísceras, né? Enfim, então nós entramos agora com MCT antes do treino e aí, no meio da tarde, se eu for para um treino mais puxado no meio da tarde, a gente entra com MCT outra vez. Então, o jejum a gente teve que dar uma abandonada. Eu treino sem estar alimentado, mas o jejum a gente teve que abandonar. Então, assim, as pessoas comuns, né, como a gente está falando, as pessoas que só estão indo para academia, o jejum ele é excelente, ele é maravilhoso, ele
sem precedentes, né? E o caldo de ossos é o meu Gatorade, né? É o meu Gatorade. Eu não consigo colocar ele no meu dia a dia porque chega um momento que você fica meio que enjoado, sabe, doutor Eurípides? Então, a minha estratégia na primeiras 100 milhas que eu fiz e na segunda, no final da preparação, já para ir readaptando, e durante a prova eu usei o caldo de ossos, como eu vou fazer em Ubatuba também, no Brasil. Eu vou estar usando o caldo de ossos aí, como se bater aquela fominha, né? Sempre bate uma fome, a grelina grita um pouquinho, a gente tem que dar uma acalmada nela. Maravilha. E é isso mesmo, é uma dança hormonal, né? O tempo todo, que Perfeito. querendo ou não, eu falo muito isso, né? Que a máquina, nosso corpo é uma máquina perfeita, né? Uhum, Mas ela desgasta, treinando claro. intensamente, igual você treina. Então, realmente, você é um cisne negro até nisso, porque está com Uhum, 50 anos e tendo performance aí dos mesmos atletas de 20. Então, realmente, temos que estudar melhor isso aí. E entra uhum. agora no nosso próximo tema, né? Oh, isso é Que legal. teste genético, Uhum. mostrar os polimorfismos, o que, que tem acontecido. Você conseguiu colher o exame? Conta para o pessoal como Então, é que colhe. isso, eu consegui colher, enviaram para o Brasil, mas foi a segunda onda da pandemia e um amigo meu levou para o Brasil e ficou agarrado no correio, não chegou nas mãos do Dr. Marcelo, infelizmente. Mas agora o meu vizinho está indo, meu vizinho mesmo de porta aqui da minha casa, ele está indo e ele vai trazer o kit para mim. É um exame que você faz, é muito simples, né? Você recolhe a saliva da bochecha, coloca dentro de um, como é que chama? De uma ampuleta, né, doutor? E lacra e manda de volta para o laboratório. E a partir daí o doutor Marcelo faz as análises, né? E vai ser muito bacana ver isso daí. Então, quando ele trouxer, vai ter um outro amigo meu indo para o Brasil. Eu recolho, quando ele for, ele vai levar. Então, vai chegar em setembro aí. Então, até antes do Ultraman, a gente já vai ter alguma análise já pronta, eu acredito, com o doutor Marcelo. Então, basicamente, eu não sei o que vê, mais ou menos. O que você espera ver, doutor Eurípides? Uma pergunta agora, eu que faço a pergunta. O que você espera ver dentro desse resultado genético aí? Pronto, você deve ter algum polimorfismo aí Uhum. para cetoadaptação mesmo, né? Que seu corpo gosta muito, porque isso também não é para todo mundo. Tem pessoas que Isso. realmente os genes vai jogar contra isso, ele vai estar jogando contra o seu material genético, então ele não vai conseguir performar, né? Então, Uhum. provavelmente nós vamos mostrar que você tem genes que gostam disso, né? Porque se mostrar o contrário, aí a gente vai ficar com a pulga atrás da orelha, porque não tem como, né? Entendi. Assim Uhum. como tem algumas pessoas veganas aí que conseguem performar sendo veganas, porque Uhum. tem genes específicos ali que ajudam elas nisso, né? Por isso que a Interessante. gente Uhum. fala que não é para todo mundo, dieta, Concorda. tipos Uhum. de exercício também não é para todo mundo. Vai mostrar aí a questão do quebrar ou não quebrar, né? Que já tem alguns Uhum. polimorfismos que indicam se a pessoa tem predisposição a ter lesões. Então, Yeah. até isso a gente vai levantar aí. Ser um Por que atleta você não tem rápido ou de lesões? longa distância, né, também, né? Exato, mostrar o tipo de fibra muscular que você está mais apto a ter, né, no seu organismo. Uhum. Então, assim, dá muita informação. E Que eu bacana. vou virar também para a questão do intestino, que eu quero Uhum. entender algumas coisas aí do Microbiota, seu né? intestino, Uhum. se tem algum polimorfismo mesmo genético que vinculado a uma microbiota de atleta, que é diferente a microbiota do atleta, Isso, né? isso. Que é outro Uhum. exame que a gente vai fazer para ver se você tem mais aquermância, que é mais responsável por esse. Para você pensar, a aquermância é como se fosse o urubu ali. Ela Hum, vai nas carniças que ninguém quer e tira energia daquilo ali e manda para você. Então você que está legal. reciclando uma energia que ia ser perdida, vamos falar assim. Né? Até te dar um turbo a mais, né? Vamos falar assim.
É a distância, de vez em quando tem que dar um Ctrl-Del mesmo. É. Você tinha feito uma pergunta? Isso, a minha microbiota, você acredita que já tenha mudado durante essa minha transição para carnívora? Sem Sem dúvida, dúvida, né? sem Uhum. dúvida. E o pessoal tem que entender que não é da noite para o dia que dá para fazer isso, não. Porque vamos supor Uhum. que hoje eu sou uma pessoa com dieta ocidental, comendo só lixo. Normal. Só Uhum. lixo. Então, gorduras ruins, proteínas ruins, né, ultraprocessadas, tudo. Eu vou ter muito proteobactérias, sim, que são bactérias ruins que vão produzir cadaverina, putrescina, tudo que é citocinas ali, de dejetos mesmo, que seu intestino está permeável, isso vai para sua corrente sanguínea, vai te inflamar, vai inflamar seu fígado, e o fígado é o responsável por todo o metabolismo. Aí esse cara fala da noite para o dia, eu vou virar carnívoro. E começa a comer só carne. Você está dando tudo que essas bactérias ruins precisam naquele momento. Então, gente, não é da noite para o dia. Com Perfeito. certeza, o Alessandro passou por uma low carb, depois por uma Isso. cetogênica, e viu que se adaptou. E é no mínimo 3 semanas para ter uma certa adaptação, tá? Tem uns que não se adaptam. Então é isso que a gente está falando, não é para todo mundo. Então tem que limpar o terreno biológico, seja você vegano, porque tem um vegano sujo também, né? Tem vegano Isso. A que é maioria, né? batata Infelizmente. frita com Coca-Cola e é Uhum. vegano. Então, Uhum. né, não é comida de verdade. Uhum. Então, você vê, ele é carnívoro, ele faz as suplementações dele correto, pelo desgaste que ele tem, né? Pelo Uhum. grande desgaste que ele acaba tendo aí na máquina dele, tá? E com certeza sua microbiota já é uma microbiota cetoadaptada, né? Vai vir diferente aí. E Ah, uma microbiota interessante. adaptada a pouco oxigênio. Por quê? Uhum. Porque quando você está correndo, fazendo atividade Uhum. física, os vasos esplâncnicos, que é o que vai para as suas vísceras, porque você não precisa de sangue na víscera, você não tem que digerir, você não tem que... É. Fechou aquilo ali. E vai predominar anaeróbios ali no seu intestino. E é por isso que eu quero ver o antes e o depois, para eu contabilizar essa diferença aí. Então, Perfeito. é totalmente diferente, não tem nem o que comparar. Pô, vai que eu tô assim, ansioso aí para a gente fazer logo esse estudo que vai ser maravilhoso. Vai ser inédito, provavelmente é inédito no mundo, eu não conheço também, nunca vou falar assim, todos os... Vai ser muito legal, vai ser muito bom. Pronto. E estávamos programando, né, de ficar todo mundo na mesma casa. Você me convidou, fiquei Uhum. super satisfeito, né? Eu Uhum. vou ver se vou com a família. Não, vai com todos. E um querido nosso, né, nesse meio tempo, né, acho que fui eu que te dei a notícia primeiro, né, até Foi. Uhum. igual me deram a notícia, eu não acreditei de cara, assim, foi uma pancada. Aí eu lembrei da questão da casa, né, que estávamos Uhum. organizando a casa, tudo. Eu falei, eu tenho que avisar o Alessandro. E Uhum. foi a morte do nosso querido amigo aí, né, professor Diego. E já fiz lives explicando, né, a questão que 40 anos se destruindo, 3 anos que ele melhorou e teve os melhores Eu. 3 anos da vida dele, Uhum. mas não apaga 40 anos de que você está destruindo sua vida, né? É diferente você que malha aí desde os Uhum. quantos anos de idade, aí desde moleque você malha, Uhum. comparar, né, com ele me contava, né, que eu ia em rodízio de carne com ele, ver aquele cara comer carne, você assusta, você não tem noção do quanta carne ele Cara, come, sem brincadeira, é uns 4 quilos, assim, o caramba. estômago dele era estômago de obeso ainda, tinha Aham. perdido muito peso, e assustava até quem sentava, até os garçons, né, eles não estavam acostumados com Bruto aquilo, mesmo, né? e um ser humano sem igual, assim, Ah, pouco tempo que eu conheci, convivi com ele, parecia que já nos conhecíamos há muitos anos, aquelas amizades mesmo que não é daqui, né? marcam, né? Marcam, é. Espiritualizado como ele é, a Isso, gente sabe que não é dessa vida, né? isso. E fala um pouquinho Uhum.
uma Claro. homenagem para o nosso querido professor Diego. Conta Uhum. pra gente aí como é que foi tudo isso. Então, nós vamos fazer um documentário, né, no Brasil, como você sabe, e já começamos a gravar aqui. Talvez saiam 2 documentários, mas no Brasil a ideia principal era essa, né, de fazer um documentário lá, e eu tive a ideia de chamá-lo, convidá-lo para ser um depoente do documentário. E eu recebia, não sei quem me passou o telefone dele, ele estava na praia, em Fortaleza. E eu mandei uma mensagem para ele, ele prontamente atendeu e ficamos lá quase 1 hora conversando. E depois ele confessou comigo que ele saiu da praia quicando de alegria, né? Pelo convite que nós tínhamos feito a ele, né? E a gente vai homenageá-lo, né, Dr. Eurípides, nesse filme. A gente vai fazer uma homenagem ao professor Diego, uma pessoa maravilhosa, incrível. Viveu esses 3 anos aí, como você falou, intensamente, né? Acho que desceu mesmo a filosofia a Carpe Diem nele nesses 3 anos, né? E como infelizmente ele nos deixou, né? Como a gente vai um dia para o outro lado também e tentar, e ele plantou uma coisa muito bacana, né? Doutor Lips, ele plantou uma coisa muito legal, não só em mim, mas em vários seguidores que ele tinha, né? Várias pessoas que o acompanhavam, essa transformação da alimentação, da comida de verdade na sua vida pessoal, profissional, né? Enfim, deixou um grande legado e nunca vai ser esquecido pela gente, né? E vai estar lá no nosso filme, vai estar emblemático no nosso documentário, se Deus quiser, o nosso querido professor Diego. Com certeza. Ele vai estar conosco na casa lá. Isso, Não sem em dúvida. pessoa, mas com certeza. E uma coisa deixa bem claro, e espero que todos que ele tenham chamado, que vão para casa, né? Porque acho que era uma grande. Acho que ele queria muito isso, né? Tanto que ele foi a dedo ali chamando, né? Então eu convoco aí todo mundo que foi chamado pelo professor Diego estarem lá juntos e até para a gente celebrar juntos, né? A vida e o legado que ele deixou, né? Maravilha. É isso aí. Eu gosto muito, Alessandro, de pedir para os meus convidados livros que mudaram sua vida. Pode ser da área, fora da área. O que Uhum. você me conta? Eu tenho um que não é do esporte, mas é um livro que me marcou também. Ele chama Endurance. Ele não é Endurance de esporte. Ele é o filme sobre o capitão Ernest Shackleton, que ele estava fazendo a corrida aos polos, enfim. E o navio foi quebrado pelo gelo e aí ele começou uma odisseia junto com os marinheiros, né? Durante 3 anos sobreviveram. E conta a história de liderança, conta a história de companheirismo, de solidariedade, um ajudando o outro para sair daquela enrascada, né? É um filme, é um livro que fala mais sobre liderança mesmo. Eu sou apaixonado pela história desse capitão e eu coloquei até no nome, eu tenho uma logomarca, o Endurance da minha logomarca não é Endurance de esporte, é o Endurance do navio, né? Muita gente não sabe, mas é o Endurance do navio. Quem conhece a história do Ernest Shackleton, ele foi incrível. Eu recomendo o livro chamado Endurance, né? E eles Top. sobreviveram comendo focas e golfinhos, enfim, golfinhos não, focas, baleias, e não tinha nenhum tipo de vegetal lá nos 3 anos que eles ficaram perdidos praticamente. Não tiveram escorbuto e saíram todos fortes e são os salvos. É por aí. Maravilha. História de superação aí também. Isso. Alguns dos projetos a gente já até adiantou, né? Uhum. Tem algum outro projeto futuro? Temos Pensa em sim. aposentadoria? O que você me conta dessa parte aí? Não, aposentadoria não vai vir tão cedo, não. Se depender de mim e da minha alimentação, do meu estilo de vida. Como eu falei, é um estilo de vida, doutor Euripe. Já é um estilo de vida que peço a Deus que me acompanhe até o final, né? E os novos projetos têm sim. Eu vou iniciar uma formação aqui com o Dr. Sean Baker sobre a carnívora, né? Durante, se eu não me engano, 6 meses a gente vai estar estudando para mim especializar mais conhecimento, né? Ter mais conhecimento sobre a alimentação carnívora, enfim, e poder ajudar as outras pessoas, né?
E a gente está tentando bolar um produto carnívoro para o esporte. Tem um projeto aí engatinhando que tá quase indo, um produto específico para as pessoas que estão em cetogênica, low carb, mas com aquele tchan que está em segredo ainda. A gente está bolando aí, vai ser legal, vai ser muito bacana. Top. Quando você vier, será que já está pronto esse produto aí para gente Então, experimentar? por isso que a gente tá acelerando para aproveitar esse momento mesmo. Vai ter que ser enviado para mim antes, né, para me experimentar aqui nos meus treinos, mas alguns atletas no Brasil vão estar usando, experimentando e dando o feedback, né? A gente precisa de feedback. E acredito que sim, doutor Euripides, a gente vai estar lançando aí no nosso documentário lá em Ubatuba, se Deus quiser. E totalmente Maravilha. natural, sem preservantes, sem conservantes, sem antes nenhum. Perfeito. Comida de Conceito de verdade. comida de verdade. Isso aí. Maravilha. Foi muito bom, foi muito esclarecedor. E assim, igual eu comentei contigo, né? Eu já vi Uhum, diversas é, entrevistas suas, né? Para o Henrique Altran, para o Vitor uhum. Azini, já acompanhava, né? E quando tivemos esse estreitamento de laços aí, eu fiquei feliz demais pela pessoa que eu vi que você é e ficou mais claro ainda, né? Essa 1 hora que a gente conversou aqui, a pré-live, deu para conhecer o ser humano Alessandro, né? Que é um ser humano diferenciado mesmo. Quer deixar algum recado final pro pessoal? Primeiro eu te agradecer, né, doutor Onipes, por todas as mensagens que eu te envio. Você está sempre solícito também, né? E tá junto desse projeto, né? Para a gente conhecer um pouco melhor o corpo humano na alimentação carnívora junto com o esporte. Como eu volto a repetir, um trabalho inédito no mundo, não conheço enfim, vai ser assim uma informação valiosa para todos, né? E pela sua bondade, né? Pela sua, eu acompanho, já maratonei todo o seu podcast, já maratonei desde o início lá e você só recebe pessoas interessantes, inteligentes e obrigado pela oportunidade. E pessoal, comam comida de verdade que isso transforma a sua vida só pro bem, né? Só pro melhor. Deixe industrializados de fora. Não abram sacos e nem abram latas por aí. Maravilha, maravilha. Obrigado. Fica com Deus, viu? Um abraço. Gratidão. E a Carpe nossa diem. frase, né? Carpe diem. Isso, doutor. Um abraço. Fica com Tchau, Deus. tchau. Até mais. Fica Tchau. com Deus.